Bem-vindo ao QG História. Assista a este vídeo até o final, deixe seu like para nos mostrar seu apoio. E não se esqueça de se inscrever. Gratidão. As pirâmides do Egito são extremamente fascinantes devido à sua beleza, história e mistérios que as cercam. Apesar dos avanços nas pesquisas sobre essas incríveis estruturas de pedra, construídas há milhares de anos, ainda há muitos enigmas arqueológicos esperando para serem decifrados. Vamos explorar o que os cientistas descobriram até o momento. 1. A função e propósito das pirâmides do Egito. As pirâmides foram construídas como túmulos para os antigos faraós, os reis do Antigo Egito, assim como para suas rainhas e até suas mães. Uma das últimas pirâmides descobertas pelos arqueólogos, em 2008, foi construída aproximadamente há 4.300 anos para abrigar os restos mortais da mãe do faraó Teti, que governou durante a sexta dinastia do Antigo Egito. Em tempos passados, surgiram teorias divergentes sobre a finalidade das pirâmides, como sendo refúgios ou grandes silos de armazenamento de alimentos. No entanto, comprovou-se que as pirâmides são, de fato, imensos mausoléus que asseguravam a existência do faraó após a morte. 2. Quantidade de pirâmides no Egito. Atualmente, conhecemos um total de 123 pirâmides, mas nem todas estão em pé ou bem conservadas, ao contrário das famosas pirâmides de Gizé. Por exemplo, em 2017, foram encontradas ruínas de uma pirâmide com aproximadamente 3.700 anos de idade na necrópole de Dashur, ao sul do Cairo. Essa antiga estrutura foi descoberta através de escavações arqueológicas. Nomes das 3 pirâmides mais conhecidas. As 3 pirâmides mais famosas do Egito são as de Gizé. A menor delas pertence a Miquerinos, em seguida vem a de Quefren e a maior de todas é a de Quéops. Essas pirâmides foram construídas para abrigar os túmulos dos respectivos faraós. 3. A maior pirâmide egípcia. A maior de todas as pirâmides é a de Quéops, situada na cidade de Gizé, a apenas 20 quilômetros da capital Cairo. Conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída por volta de 2584 a.C. e impressiona com seus impressionantes 145 metros de altura e 230 metros de largura. Equivalente a um prédio de mais de 40 andares, é uma realização impressionante. Essa grandiosa construção da antiguidade é composta por 2,6 milhões de blocos de pedra talhados, com um volume médio de 1,3 metros cúbicos cada. Ao lado dela, encontram-se outras 2 pirâmides, pertencentes aos faraós Quefren e Miquerinos, além da famosa Esfinge. Quéops é a mais antiga e única das 7 maravilhas do mundo antigo que permanece praticamente intacta até hoje. Contudo, a múmia do faraó jamais foi encontrada. 4. O motivo do formato e tamanho das pirâmides. Em outras palavras, por que os antigos egípcios escolheram construir túmulos nesse formato gigantesco, maiores do que muitos edifícios modernos? Em primeiro lugar, é preciso observar o formato das pirâmides, que apontam para o céu, simbolizando a ascensão após a morte. Quanto maior a altura da pirâmide, mais próxima do céu estaria o faraó. A grandiosidade das pirâmides está associada ao poder. Esses túmulos luxuosos e grandiosos refletem a importância política e religiosa dos faraós. Além de serem líderes políticos do Egito Antigo, eram considerados filhos de deuses egípcios. Alguns faraós foram adorados como deuses ainda em vida. Assim, as pirâmides representavam seu poder político e religioso. Daí a sua magnitude e suntuosidade. A durabilidade era fundamental. A crença na vida após a morte, que exigia a preservação do corpo, levou à construção de túmulos feitos para resistir ao tempo e evitar saques. As pirâmides foram projetadas para durar e proteger o faraó e seus tesouros. Diferentemente das mastabas, túmulos usados pela nobreza, que eram mais vulneráveis a saques. 5. Como as pirâmides foram construídas? Não há certezas absolutas sobre esse assunto, mas pesquisas recentes feitas por cientistas da Universidade de Liverpool e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental indicam que trenós de madeira eram utilizados para deslocar os blocos de pedra, puxados por cordas. Esse sistema de transporte também contava com a ajuda de cordas, troncos de madeira, alavancas e planos inclinados. A teoria dos extraterrestres na construção das pirâmides.
O tema mais polêmico relacionado às pirâmides é a teoria de que foram construídas por seres extraterrestres. Algumas pessoas acreditam nessa hipótese, especialmente considerando o enorme peso das rochas usadas nas pirâmides. Por exemplo, na Grande Pirâmide de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 kg e a mais pesada pesa 6 toneladas. Como essas pirâmides foram construídas há mais de 4.000 anos, quando não existiam caminhões ou guindastes, algumas pessoas acreditam que apenas seres extraterrestres poderiam ter realizado tal feito. Havia arquitetos habilidosos no Egito Antigo. Embora não houvesse tecnologia moderna, os egípcios possuíam arquitetos talentosos, conhecimentos avançados em matemática e ferramentas para extrair e cortar pedras. Eles contavam com um sistema de transporte e métodos engenhosos para erguer essas imensas estruturas no meio do deserto. 6. Quem construiu as pirâmides do Egito? Contrariando a crença popular, não foram escravos que construíram as pirâmides, mas sim camponeses que trabalhavam nas terras do faraó. Esses camponeses eram recrutados para realizar obras públicas, incluindo a construção das pirâmides, durante as cheias do rio Nilo. Eles não eram exatamente escravos, pois recebiam comida, bebida e tratamento médico em troca do seu trabalho. 7. A pirâmide mais antiga. A pirâmide mais antiga é a do faraó Djoser, da terceira dinastia, construída por volta do ano 2660 a.C. Essa pirâmide substituiu as mastabas, estruturas que eram usadas anteriormente como túmulos para os faraós. 8. Onde está a múmia do faraó Quéops? A múmia do faraó Quéops, o responsável pela grande pirâmide de Gizé, nunca foi encontrada dentro da pirâmide. Existem diversas teorias sobre o seu paradeiro, e uma das mais aceitas é a de que a múmia foi roubada, junto com os bens valiosos que estavam na câmara mortuária. A pilhagem de túmulos era comum na época dos faraós e ao longo dos séculos. Outra possibilidade é que a múmia nunca tenha estado dentro da pirâmide, pois a estrutura era bem protegida e seria difícil de acessar. Alguns sugerem que o corpo pode ter sido levado para outro local para evitar roubos e que a pirâmide permaneceria como um símbolo do túmulo, embora o corpo estivesse em outro lugar, o que até hoje permanece um mistério. Agradeço por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Adoramos ler os seus comentários, então deixe suas opiniões e sugestões abaixo. Até o próximo vídeo. Gratidão.